Na semana passada, sexta-feira, nós fizemos uma correção de atividade, certo? Boa tarde, Isabelle. Nós fizemos uma correção de uma atividade e ficou faltando apenas uma questão para nós corrigirmos lá na gramática. Hoje, tá certo? Nós vamos terminar aquela questão que ficou pendente na gramática e vamos iniciar o capítulo 5 do nosso livro didático, tá certo? Então, agora vocês vão abrir o livro de vocês, a gramática de vocês, na verdade, na página 64, tá certo? Gramática, página 64. Tem aí na página 64, né, duas questõezinhas, certo? E a gente vai corrigir agora. Emprego da vírgula nas orações subordinadas adverbiais. Na primeira questão, né, diz assim: como você deve lembrar, os advérbios são uma classe gramatical com certa mobilidade dentro da oração. Assim, é muito comum vê-los deslocados do final do período, seu lugar mais habitual. Quando isso acontece, normalmente fica separado do período por vírgulas. Da mesma maneira, obviamente, procedemos com as orações subordinadas adverbiais. É aquela questão que nós estudamos, né? Que os advérbios geralmente, normalmente, eles estão no fim da oração. Porém, esses advérbios podem ir para o início dessa oração ou para o meio dessa oração. A gente chama esses advérbios de deslocamento. Né? A gente deslocou o advérbio do final da frase para o início ou para o meio da frase. E quando eu faço isso, né, coloco esse advérbio aí no meio ou no início, eu tenho que usar vírgulas para separar, tá certo? Então, vamos ver o que, é que a questão pedia para vocês fazerem. A questão dizia o seguinte: leia os períodos abaixo com atenção e utilize a vírgula para separar os adjuntos adverbiais. Em seguida, reposicione esses termos para outro adequado, ok? Então, vamos lá. A oração tem assim: conforme as características que apresentam, os blocos econômicos podem ser classificados como zona livre de comércio, união aduaneira, mercado comum e união econômica e monetária. Vocês iriam reescrever essa oração deslocando aí o advérbio. Como é que essa oração poderia ficar, pessoal? Como foi que vocês colocaram? Hein? Como é que vocês fariam isso? Percebam que nessa oração aí, né, o adjunto adverbial está no início da, da oração, separado por vírgula. Então, você iria fazer o quê? Você iria colocar ele esse adjunto adverbial para o local, né, de onde ele se originou, né, de onde geralmente ele fica, que é no final da frase. Então, como ficaria aí essa oração? Se o adjunto está no início, como é que vocês colocaram? Me digam aí, pelo menos, como é grande a oração, me digam aí o início. Como foi que vocês colocaram o início dessa frase, pessoal, dessa oração? Como é que iniciou aí a oração de vocês? Aguardando.
sabendo aí que esse adjunto está antes da vírgula, ou seja, está separado pela vírgula, né? Conforme as características que apresentam, vírgula. Os blocos econômicos podem ser classificados e tem o restante aí da oração. Vocês iriam iniciar, reescrever, no caso, essa oração, e partindo de onde está a vírgula, tá certo? Que é onde tem os blocos econômicos. Então, iria ficar da seguinte maneira. Os blocos econômicos podem ser classificados como zona livre de comércio, união aduaneira, mercado comum e união econômica e monetária, conforme as características que apresentam. Esse conforme as características que apresentam é o nosso adjunto adverbial de conformidade. Então, você iria pegar ele, né, o adjunto, e colocar lá no final da sua oração, certo? Ia tirar do início e deslocar ele para o final da oração. Basicamente, só isso que vocês iam fazer nessa oração, tá certo? Vamos ver aqui a letra B. Como resultado do dinamismo que caracteriza a economia mundial globalizada, a tendência atual é a formação de blocos econômicos. Estão vendo aí que está dividido por vírgula. Essa aqui ainda é mais simples que a primeira. Você vai trocar a primeira oração de lugar com a segunda. Tá certo? Ficando da seguinte maneira. Vocês vão iniciar escrevendo o que está depois da vírgula. A tendência atual é a formação de blocos econômicos, vírgula, como resultado do dinamismo que caracteriza a economia mundial globalizada. Você vai colocar o que está depois da vírgula para o início, né? E o que está no início para o final. Você vai só trocar as duas orações de lugar. Tá certo? Espero que vocês estejam corrigindo, né, essa questão. Vamos lá. Na segunda questão, tem um fragmento aí que diz assim: leia o fragmento do texto abaixo e em seguida pontue. Basicamente, né, bem simples. Vocês vão colocar vírgula aí, né, pontuação aí onde falta. Vamos lá. Tem assim: em um mundo em que crescem os organismos econômicos regionais e setoriais, não é estranho que um país faça parte, ao mesmo tempo, de mais de um desses organismos. Como faz parte do NAFTA e do APEC, o México é um bom exemplo. Vocês vão me dizer as palavras nas quais vocês colocaram vírgula depois delas. Onde foi que vocês colocaram vírgula? Não precisa copiar a frase toda. Vamos lá ver. Em um mundo em que crescem organismos econômicos e setoriais, muito bem, vírgula, depois. É aí mesmo. Depois de setoriais tem uma vírgula. Tem mais vírgulas. Depois de que palavra agora? Depois de tempo. Porém, está correto, mas antes de tempo ainda tem uma palavra. Tá certo? Depois de parte, isso mesmo, Sara. Pronto. Aí fica, né? Setoriais, vírgula. Não é estranho que um país faça parte, vírgula, ao mesmo tempo. Isso. E depois de APEC. São 4 vírgulas, tá certo? Isso, muito bem, pessoal. Depois de setores, depois de parte, depois de tempo e depois de APEC. São essas 4 vírgulas que nós vamos ter aí nesse fragmento, tá certo? Terminado aqui esse capítulo 4, né? O capítulo 5 da gramática vai falar sobre a sintaxe de concordância, que nós não vamos estudar agora, tá certo? São cenas de outros capítulos. Agora, a gente vai seguir a ordem que eu gosto de seguir, que é seguir o livro, tá certo? E depois, gramática. Então, vocês vão... Por que eu sempre sigo isso no sexto, no sétimo, no oitavo e no nono? Porque o livro de vocês, né, vem com mais coisas, vem com interpretação de texto, vem com tudo, né? E todo capítulo tem um gênero. Já a gramática é só a parte gramatical pura. Então, é melhor a gente estudar o capítulo e depois retornarmos à gramática para relembrarmos
e tirarmos dúvidas acerca da parte gramatical, até porque é o que cai no simulado de vocês. Essa parte de interpretação de texto, de ler texto, de discutir ideias, é muito importante também, né? Porque faz com que a gente aprenda coisas novas, expanda as coisas que a gente já sabe e aprenda coisas que a gente não sabe, tá certo? Então, vamos lá para o capítulo 5 do livro de vocês, onde esse capítulo vem falar de um gênero chamado reportagem. No capítulo 4, a gente estudou sobre a notícia, tá certo? Né? No capítulo 5, nós vamos ver a reportagem, que é um pouco mais, parecido com a notícia, porém vai mais a fundo aos fatos, ok? E a gente vai discutir nessa aula reportagens, coisas que estão no auge de nossa atualidade, tá certo? Que aconteceram no Brasil ou no mundo. Porque tem acontecido muitos fatos nos últimos dias que a gente precisa discutir, né? E é muito interessante e cabe muito bem dentro deste capítulo que fala sobre a reportagem. Eu queria que alguém já pudesse ler para mim aí a abertura do capítulo 5, gente. Vocês vão abrir na página 186, tá certo? E vão voltar para a abertura do capítulo, nessa página verde. A linguagem dos jovens, né? Muito interessante. Vamos ver que linguagem são essas, né? Quem é que poderia ler aí para mim? Iniciando pelos conhecimentos prévios. Eu, tia. Ótimo, Letícia, pode ler. Eu leio as perguntas, né? Isso. Qual é a função social do gênero textual reportagem? Pronto. Primeira pergunta, qual é a função? Vejam aí que ele pergunta a função social, né? Qual é a função da reportagem para a sociedade? O que é que vocês acham? Que função é essa? Qual a importância? E qual a função de uma reportagem para nós enquanto sociedade, pessoal? O que é que vocês acham? Por que é importante essas reportagens que são feitas aí? Hein, pessoal? Que é isso, vocês estão iguais àqueles memes, que coloca só o celular ligado para ter presença e não estão na aula? Porque a pergunta aí é pessoal. Qual a principal função social de uma reportagem? Para que ela serve como ferramenta? Para expor informações relacionadas a fatos. Muito bem. E de que maneira isso é exatamente para isso? E de que maneira essas informações expostas são importantes para nós, gente? Para a nossa vida. Qual a importância disso? Qual a importância de nós sabermos as coisas que acontecem? Vão pensando aí, Letícia, leia aí a segunda questão, por favor. Exatamente. Para nós ficarmos, né, informados e sabermos o que nos rodeia, né? Já pensando, a gente viver em uma sociedade onde não tem nenhuma informação. Nessa época que a gente está vivendo, né? No meio de uma pandemia. Passamos para o livro, tá, Sara? Capítulo 5, na abertura do capítulo 5, amor. Imagine a gente no meio dessa pandemia sem ter notícias de nada que acontece, né? Causaria até mais caos. 2. Letícia? Você sabe diferenciar uma notícia de uma reportagem? E aí, vocês sabem diferenciar qual é a diferença entre uma notícia e uma reportagem? Quando vocês assistem ou leem, vocês sabem diferenciar o que é uma notícia da reportagem e o que é uma reportagem?
que é que vocês acham que é a principal diferença das duas coisas? Ou vocês acham que é a mesma coisa? Exatamente. Pensaram igual, a Letícia e a Sara, né? Na mesma hora. Reportagem é algo mais detalhado. Pronto. A reportagem não diz só o assunto central. Como a notícia, ela sempre vai mais a fundo, tentando buscar mais informações do que somente o assunto central. Exatamente isso. A reportagem é bem mais detalhada, né? Ela vai a fundo no assunto. Enquanto a notícia te dá como o próprio nome já diz, né? Te dá uma notícia, um fato, né? A reportagem vai mais profundo. Vamos usar um caso, né, de muita polêmica que aconteceu aqui no Brasil, que foi a morte, né, infelizmente, a tragédia que aconteceu com aquele menino lá em Recife, com o Miguel, né? E ali, pegando por base essa notícia, a gente viu que teve uma grande repercussão. Então, foi noticiado, né, o que aconteceu com o Miguel, e além de ser noticiado, tiveram inúmeras reportagens. E é exatamente o que o Ítalo falou, a Sara e a Letícia, né? É mais detalhado. É diferente, eu dizer assim para vocês. Lá em Recife aconteceu tal coisa, contei a história pronto. Do que eu ir na casa da mãe, do menino, perguntar coisas sobre o que aconteceu, né? Isso mesmo é o ponto crucial da reportagem. Ela vai a fundo. Aí dentro da reportagem eu tenho uma entrevista, né? Pessoal, estão me ouvindo, né? Agora. Pronto, minha internet caiu. Eu vi aí que eu achando que a da Letícia tinha caído, quando na verdade foi a minha, né? Mas tudo bem. Letícia, pode ler a terceira questão, por favor? Eu li, mas eu acho que não deu para vocês ouvirem. Acho que a internet já tinha caído. Qual critério você utiliza para ler uma determinada reportagem? E aí, pessoal? Ao ver uma reportagem, vocês usam que critério? Para ler aquela reportagem ou para assistir aquela reportagem? Qual é o tipo de reportagem que chama a sua atenção? Né? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta, como é que eu posso dizer? Muito pessoal. Normalmente, quais são as que deixam vocês interessados? Algumas pessoas gostam de assistir reportagens, entrevistas ao vivo. Também gosto de assistir.
Exatamente, Laura, é isso mesmo. Pronto, o João Lucas está dizendo que ele gosta de jogo, de desastres naturais. Outras pessoas gostam mais de reportagens policiais, né? Gostam de ver aí fatos policiais. Enfim, então essa pergunta aí é muito pessoal. Vai do gosto de cada pessoa. Agora nós vamos ver, passar para o caracterizando o gênero, tá certo? Letícia vai continuar lendo. Tia, a tia tá conseguindo me ouvir direito? Estou. Eu vou ler, tá? Neste Tá. capítulo, estudaremos um gênero textual que é, por assim dizer, uma ampliação da notícia, a reportagem. Isso porque ela utiliza vários elementos da notícia, como o relato e a exposição de informações, mas não só isso. A reportagem amplia esses elementos, explorando mais detalhadamente e analisando os fatos sob vários pontos de vista. Ou seja, a notícia vai até o fato e a reportagem o ultrapassa, em geral, adicionando elementos críticos e opiniões de especialistas. Muito bem. Então, é o que a gente já havia discutido, né? A notícia vai até o fato, né? E a entrevista ultrapassa esse fato, né? Vai bem além desse fato. Antes de nós começarmos a ler o texto que o livro de vocês traz aí, é o português.com. Eu queria conversar com vocês sobre reportagem. Vamos iniciar o assunto falando de reportagens que chamou a atenção de vocês nesses últimos dias, tá certo? Vocês vão, quem quiser, claro, vai falar de alguma reportagem que chamou sua atenção, que tenha sido nesse período de pandemia. Alguém tem alguma reportagem aí que chamou sua atenção e por que chamou sua atenção? Algum fato que chamou a atenção de vocês nesses últimos dias? Pronto. Eu acho que nesses últimos dias a notícia que mais abalou a população brasileira, de uma forma geral, né? Que está na mídia, é o racismo, a questão do racismo, e a questão do Miguel, né? A história do Miguel, que são histórias, são reportagens que realmente mexem com a sociedade, né? Tem uma função social muito importante e gera revolta, gera várias coisas aí em relação à sociedade. Não são tipos de reportagens que você lê ou assiste e passa. São coisas que realmente você toma um posicionamento quando você lê reportagens desse tipo. Eu acho que todo mundo que teve contato com essa reportagem, né, que assistiu, que viu a reportagem, tem um posicionamento, certo? Agora, querem falar? Letícia quer falar o que achou das reportagens que você citou? Ou não? Podemos passar para o livro. Oi, Letícia. Pode falar. Pessoal, só a Letícia que não me escuta. Vocês estão me escutando bem? Estão me entendendo? Letícia, agora deve ser a tua internet, porque tá chovendo, a internet fica muito ruim mesmo. A minha também não tá muito boa, a minha internet. Vamos continuar, né? Na medida do possível, essa chuva aí, mas vai dar certo, tá bom? Então a gente vai ver aqui, falar agora sobre esse texto, né? O português.com. Antes de começar a ler, vou ler para vocês esse quadro amarelo, depois alguém vai ler o texto aí para mim, né? Algumas pessoas. A reportagem a seguir
trata de um tema que tem despertado muitas opiniões conflituosas. A maneira como as pessoas, sobretudo os jovens, escrevem em ambientes virtuais representa ou não uma ameaça ao nosso idioma. Durante a leitura, procure ficar atento à maneira como a repórter aborda o tema e, principalmente, as ideias apresentadas. Vocês, né, que são jovens, não só os jovens, não só os adolescentes. Eu acredito que todo mundo que usa a internet abrevia palavras, né, usa os termos na internet, mas vocês acham, pessoal, que isso, né, a maneira como nós nos comunicamos via internet, vocês acham que isso ameaça, de alguma maneira, a língua portuguesa? O que é que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Seria realmente uma ameaça à nossa língua? Por quê? Mais ou menos, assim, me expliquem a opinião de vocês. Quero saber a opinião de vocês. Porque, se ameaça, por que ameaça a língua portuguesa? Porque no quadro aí está dizendo, né? Na internet a gente fala com muitas gírias. Além das gírias, tem as abreviações. Mas será, pessoal, que a gente consegue, né? Vocês, eu. Será que nós conseguimos separar? Verdade, Letícia. A gente não tem esse cuidado, né? De escrever corretamente quando se está falando pela internet, até porque no WhatsApp tem a facilidade de mandar áudio, tem a facilidade de você ligar, falar, e o próprio celular, né, e aparecendo as coisas que você está falando. Tem as figurinhas, tem uma facilidade aí enorme na comunicação. Será que isso tem muita coisa, né? A gente se comunica de várias formas. Será que a gente consegue aí separar, né, esse linguajar, né, essa forma de linguagem que a gente usa na internet, para que isso não afete no nosso português, né, na nossa gramática normativa? Quando a gente for escrever uma redação, por exemplo, quando a gente precisar falar de uma forma formal, algumas pessoas não conseguem, realmente. Se torna, vamos dizer assim, um vício de linguagem, né? A forma como se fala na internet, com os amigos, nos grupos, no Instagram, enfim, nas redes sociais, de uma forma geral. Vamos aí a o português.com. Vamos ver o que a reportagem vai falar para a gente acerca desse assunto. Quem pode começar aí a ler o primeiro parágrafo? Vou começar a chamar pelo chat, tá certo? Joana. Vou seguir a ordem que eu estou vendo aqui dos nomes, tá bom? Pode ler. Natália. Pode ler, Natália. O primeiro parágrafo da página 186. 186, primeiro parágrafo. Ok. Depois da Natália, deixa eu ver aqui. Depois da Natália, Letícia, tá certo? Sim. Tia, tá me ouvindo? Sim, amor. Pode ler. O português.com. A comunicação expressa das salas de bate-papo e dos blogs está mexendo com o idioma em casa e nas escolas. Isso é bom? A vida linguística do futuro está por um fio? Há quem suspeite que sim e culpe o pragmatismo dos usuários da internet por sua agonia. Na ânsia de se comunicarem num curto espaço de tempo, eles abreviam palavras ao limite do irreconhecível.
traduzem sentimentos por ícones e renunciam às mais elementares regras da gramática. O resultado dessa anarquia comunicativa divide opiniões. Linguista respeitado, o inglês David Crystal, autor do livro A Linguagem e a Internet, chama esses defensores da sintaxe, sei lá o que é, pronto, de alarmistas e não prevê um futuro desastroso para a gramática por causa da rede. E lembra um ponto importante: a invenção do telefone provocou a mesma desconfiança dos estudiosos preocupados com o risco de uma afasia epidêmica entre os usuários. Por incorporarem uma linguagem cheia de e alôs, eles corriam o risco de perder a capacidade de expressão e sociabilidade. Não foi o que ocorreu, lembra Cristal. Ele faz uma previsão otimista, o jargão dos chats e dos blogs pode estimular outras formas de literatura e desenvolver o autoconhecimento do jovem, como percebeu ao analisar o conteúdo dos blogs ingleses. Muito bem. Letícia? O outro lado da história é contado por psiquiatras. Pais de adolescentes com distúrbios de linguagem estão levando os filhos ao consultório e recebendo um diagnóstico, no mínimo, preocupante. Suspeita-se de uma onda de dislexia discursiva. O jovem, que até então não apresentava nenhum problema na escola, começa a ter uma avaliação catastrófica dos professores. Perde a capacidade de entender o que lê fora do ambiente da rede. Sem entender, não tem condições de julgar e, sem posição crítica, fica incapacitado de reflexões profundas sobre a realidade que o cerca. Os pais imaginam que o filho está mentalmente perturbado ou tomando drogas, mas ele apenas renunciou ao seu potencial expressivo para adotar a linguagem estereotipada da internet. Adolescentes viraram suas preferências. Pronto. Vamos só discutir esses dois pontos aí, né? Do primeiro parágrafo e do segundo. No primeiro parágrafo, que a Natália leu, um linguista, né? Muito respeitado, David, ele diz que, para ele não acha que essa linguagem, aspas, destruir ou afetar de maneira negativa a língua portuguesa, a língua inglesa, né? Enfim, as línguas normativas. Por quê? Ele acha que, através disso, dessa linguagem, podem surgir outros tipos de literatura. Porque ele fala aí que, quando surgiu o telefone, muita gente achava o quê? Que as pessoas iam perder a capacidade de se comunicar em sociedade. E não foi isso que aconteceu, né? O telefone veio para facilitar a vida de muita gente. Basicamente de todo mundo. No segundo parágrafo, em contrapartida, fala aí que muitos jovens estão perdendo, pais estão levando os jovens a psiquiatras, porque os jovens estão perdendo a capacidade de interpretar coisas que não estejam dentro do universo aí da internet. Jovens que antes conseguiam fazer interpretação, que iam bem na escola, começam a perder essa capacidade, né? Não entendem mais nada, não entendem mais um texto, não entendem nada que não esteja ali no universo da internet, né? E isso é muito preocupante. Então, tem esses dois pontos de vista colocados aí nessa reportagem. Aí, vamos lá ao terceiro parágrafo. Juninho, pode ler? Arthur, Camille, Evelyn, Gisele, Ian, Ingrid, Isabelle. Nessa, os jovens erguem. Isso. Vou ler. Os jovens erguem uma barreira contra seus pais que não compreendem uma só palavra das mensagens trocadas com os coleguinhas
mas ficam igualmente isolados, incapacitados de escrever segundo os códigos linguísticos formais. O alerta é do médico neurocientista paulista Cláudio Guimarães dos Santos. Essa simplificação da linguagem pelos adolescentes não pode ser entendida como alternativa, porque esse código acaba tomando o lugar da escritura convencional. Analisa. Ninguém escreve um tratado de física com carinhas e usar o código da rede sem dominar o formal gera erros de percepção. O psiquiatra refere-se aos ícones conhecidos como emoticons, que os internautas usam no correio eletrônico e em seus weblogs para comunicar aos interlocutores que estão tristes, alegres, entediados, eufóricos ou simplesmente indiferentes. Pode ler o próximo parágrafo, Ingrid, por favor? Os traços sintéticos dessas carinhas e a linguagem telegráfica dos blogueiros não são recursos meramente funcionais, adverte o médico. Eles revelam que esses jovens consideram supérflua a escritura formal. Ao contrário da fala, a comunicação escrita exige aprendizado, e ninguém aprende se não tiver interesse genuíno, o que leva os adolescentes a optar pelo código anárquico da rede. O professor de língua portuguesa David Fazzolari, do Colégio Nossa Senhora das Graças, em São Paulo, discorda, argumentando que a curta existência da internet não justifica previsões tão pessimistas. A linguagem usada nas salas de bate-papo e nos blogs é um simulacro da comunicação oral dinâmica por natureza. As abreviações, os signos virtuais e a ausência de acentuação representam apenas um jeito de se adaptar ao teclado. Observa o professor. Ele não acredita que a norma oculta será contaminada pela simplificação. Os adolescentes sabem que ela deve ficar restrita ao ambiente da rede. Não tenho notado um empobrecimento nos textos dos alunos por conta da adoção do código da internet. Mas as redações poderiam ser melhores se a leitura fosse um hábito familiar, admite. O estudante Leandro... Continua? Acabou o tempo. Amanhã a gente discute sobre isso, a opinião de vocês, tá certo? Com quem vocês concordam, se concordam com esse professor, com o psiquiatra, com o linguista, tá certo? Amanhã a gente discute isso, mas vai ter atividade sobre o texto, tá certo? Para casa. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus, até amanhã. Mas antes que eu saia, coloquem só o número de vocês aí no chat, por favor. Vou só pegar aqui o número de vocês, tá certo?